Olá, meu nome é Yuri Araújo Carvalho, eu sou professor do Centro Universitário Barão de Mauá e também autor do livro Entre Nuvens e Trincheiras, trajetórias do jornalista Antônio Machado Santana, de 1940 a 1966. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida em 2019 na área de História. E, em síntese, é uma obra que analisa parte das trajetórias de um jornalista, político e empresário chamado Antônio Machado Santana, que foi uma figura de bastante destaque na história de Ribeirão Preto ao longo do século XX. A escolha desse objeto de pesquisa ocorreu depois de muitas discussões, de muitas ideias travadas com então o meu orientador à época, o professor Rodrigo Paziani, a quem eu agradeço muito. Nós percebemos que boa parte das importantes pesquisas sobre a história de Ribeirão Preto, muitas das quais realizadas inclusive por docentes e por alunos da própria Barão de Mauá, se concentravam em temas ligados à transição dos séculos XIX e XX e à presença de elementos ligados às transformações dessa época, ligados ao café, à imigração, à modernidade, entre outros. O nosso intuito, então, foi analisar um recorte temporal diferente e ainda pouco explorado da história de Ribeirão Preto, e buscando ainda algum elemento-chave que pudesse trazer novos contornos ou novas peculiaridades a essa pesquisa, nós encontramos a figura do Antônio Machado Santana. Embora ele seja apresentado como um mero jornalista, o Machado Santana possuía um currículo bastante impressionante. Ele foi diretor da sucursal Ribeirão Pretana do Diário de São Paulo, do grupo Chateaubriand, da década de 30 até a década de 70. Foi proprietário e diretor de vários jornais locais, como A Tarde e Diário da Manhã, entre os anos 40 e os anos 60. Ele foi fundador e diretor do Rotary Club de Ribeirão Preto, membro e diretor da Academia Ribeirão Pretana de Letras, diretor do Departamento de Educação, Cultura e Turismo de Ribeirão Preto. Também desempenhou cargos de conselheiro e secretário em associações políticas ligadas ao municipalismo, tanto a Associação Paulista de Municípios quanto a Associação Brasileira de Municípios. Ou seja, ele desempenhou muitas funções que extrapolavam as fronteiras da cidade de Ribeirão Preto. As trajetórias do Machado Santana, que eram, via de regra, alinhadas a uma defesa bastante violenta do anticomunismo e também do municipalismo, ou pelo menos de uma faceta agrário-urbanista do que seria o municipalismo no Brasil, alçaram ele, Machado Santana, a várias posições de destaque nas sociedades política e civil, onde ele conseguiu consolidar importantes alianças e também algumas escaramuças com os mais variados sujeitos e instituições que atuavam não apenas em Ribeirão Preto, mas também no Estado e no país. Em síntese, o livro não procura narrar uma biografia do Machado Santana, mas sim utilizá-lo como uma espécie de ponta de lança ou fio condutor para análise, para o desvelamento de processos históricos pouco conhecidos, visto que ele, Machado Santana, era um sujeito bastante atuante dos bastidores do poder. Era muito comum vê-lo ao lado de governadores, de presidentes, de grandes empresários, entre outros. Por fim, eu agradeço ao Centro Universitário Barão de Mauá pelo apoio a essa publicação, em especial ao professor Felipe Narita, que prestou todos os auxílios intelectuais e logísticos para que esse livro viesse à luz. A todos os meus mais sinceros agradecimentos.